Bom dia, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que você for assistir esse vídeo, nós seguimos aqui. Então, o Robson tinha conseguido se apossar de um barco e está tentando fugir, né? Ir embora da ilha. E aí já está aí a viagem. Vamos seguir na leitura. O último pedaço que nós lemos foi: tendo eu aceitado a sugestão de Churi, que afinal era sensata, lançamos nossa pequena âncora e lá passamos a noite imóveis. Eles chegaram perto de alguma terra que eles não sabem qual é e acharam prudente não ir, né? Não investigar, não sair andando no lugar que eles não sabem se tem povos hostis, animais selvagens, enfim, eles não têm nenhuma informação sobre esse lugar. Então acharam sensato passar a noite no barco. Digo imóveis porque não dormimos nada, já que umas 2 ou 3 horas depois vimos umas criaturas enormes, sem saber de que chamá-las, e de tipos bem variados, que desceram até a beira do mar e correram para a água, banhando-se aos pulos pelo prazer que sentiam em refrescar seus corpos. Eu jamais havia ouvido rugidos e urros como aqueles. Nós paramos aqui. Então, seguindo, Churi ficou terrivelmente assustado, assim como eu, e nosso medo tornou-se ainda maior quando ouvimos uma daquelas criaturas fortíssimas nadando na direção do nosso barco. Não podíamos vê-las, mas pelo resfolear supusemos tratar-se de um animal enorme, monstruoso e bravo. Churi disse que era um leão. Por tudo quanto eu sabia, bem que podia ser, se o pobre garoto gritou, e o pobre garoto gritou para... Desculpem. Churi disse que era um leão, por tudo quanto eu sabia, bem que podia ser, e o pobre garoto gritou para que eu puxasse a âncora e remasse para longe. Não, Churi, eu disse, podemos esticar nossa corda com a boia na ponta e sair para o mar. Eles não conseguirão nos perseguir até lá. Tão logo falei isso, divisei o animal, fosse ele qual fosse, já a 2 remos de distância, o que muito me alarmou. Sem demora, corri para a cabine, peguei minha arma e atirei contra ele, que também, sem demora, deu meia volta e nadou para a margem. Não há como descrever a horrorosa algazarra, os rugidos e os uivos abomináveis que se altearam, tanto junto da água quanto terra dentro, diante do estrondo do disparo, coisa que até então tais criaturas, como tenho razão de acreditar, nunca teriam ouvido. Então reparem que ele, tudo no Robson é uma exploração, né? Ele vai fazer coisas para as quais não está preparado, faz por impulso, é imprudente, estando numa situação difícil, me parece, e é isso que eu acho interessante, que ele vai começando a aguçar a percepção, e isso leva a fazer suposições. Então, sendo armas próprias da cultura do que se dizia naquela época, civilização, né? Europa, principalmente, e pela reação dos animais, é uma suposição interessante que eles talvez nunca tenham ouvido um barulho de disparo de arma de fogo, o que faz com que ter armas de fogo realmente seja uma vantagem. E foi mesmo um diferencial na invasão aos povos, né? Quando os europeus, os brancos, invadiram vários territórios. Então a suposição dele pega tudo isso, né? Então, tenho razão de acreditar, nunca teriam ouvido. E isso me convenceu da impossibilidade de desembarcar à noite naquele trecho da costa e do problema que seria se aventurar durante o dia. Como cair nas mãos de selvagens viria a ser tão ruim quanto acabar nas garras de leões e tigres. Em face de qualquer dos perigos, nossa apreensão era a mesma. Então, foi prudente não ir à ilha, sem saber, né, o que habitava lá. Mas fosse como fosse, seríamos forçados a descer a terra em algum ponto da margem para beber água, pois no barco só nos restava pouco mais de meio litro. A questão era saber onde e quando.
Shuri disse que, se eu o deixasse desembarcar com uma moringa, assim que ele achasse água, traria um pouco para mim. Perguntei-lhe por que deveria ir ele e não eu, ficando ele no barco. O garoto respondeu com tanto carinho que desde então me tomei de amor por ele. Falou assim: se vem selvagem, me come, e aí você pode seguir seu caminho. Bem, Shuri, respondi eu, neste caso iremos juntos, e se os selvagens vierem, nós os matamos. Não poderão comer nenhum dos dois. Depois disso, lhe dei uma torrada e um trago do caixote de garrafas do patrão, que mencionei antes. E pusemos o barco tão encostado na margem quanto achamos necessário. Dali seguindo a pé pela água até a praia, sem nada levar além de nossas armas e 2 moringas. Eu não queria perder o barco de vista, por temer a chegada de canoas descendo do rio com selvagens. Mas o garoto, ao avistar um lugar plano cerca de 1 milha adiante, logo se encaminhou para lá, de onde pouco depois voltou correndo em minha direção. Julgando-o perseguido por um selvagem ou acossado por um bicho do mato, corri para socorrê-lo, e ao chegar mais perto, notei que trazia alguma coisa nas costas. Um animal que matara de um só tiro, parecido com uma lebre, mas de outra cor e com as pernas mais compridas, que, no entanto, nos deixou bem contentes, pois sua carne era muito saborosa. A maior alegria que me trouxe o pobre Shuri, porém, foi comunicar-me que tinha achado água boa, sem ver selvagens. Então vejam que agora, né, que ele já empreendeu viagem, já tem uma dimensão mais realista do que é o mundo fora do seu lugar de origem, ele já entende que, mesmo não podendo calcular distância, e principalmente porque ele não tem mapa, não tem muito como conduzir o rumo, mas ele já está num cuidado com a sobrevivência, de buscar alimento, mantimentos, água potável, justamente por essa imprevisibilidade sobre quanto tempo pode durar a viagem de volta. Mais tarde nos demos conta não ser necessário tanto esforço para pegar água, porque subindo um pouco o riacho, verificamos que sua água era doce quando baixava a maré, que nunca avançava muito. Enchemos assim nossas moringas, banqueteamo-nos com a lebre que ele tinha caçado e nos preparamos para retornar nossa rota, sem termos visto pegadas de criaturas humanas naquela região. Já tendo feito anteriormente uma viagem pela mesma costa, eu sabia muito bem que as Ilhas Canárias, como também as de Cabo Verde, não estavam muito afastadas do litoral. Porém, como não dispunha de instrumentos para observar em que latitude estávamos, e sem saber com precisão, ou sem lembrar mais, em que latitude essas ilhas se encontravam, não me ocorria onde localizá-las, nem quando seguir para o alto mar em sua direção. Não fosse isso, eu facilmente poderia já ter encontrado alguma delas. Minha esperança, entretanto, era manter-me ao longo da costa até chegar àquele trecho onde os ingleses negociavam e lá encontrar algum de seus navios, na rota mercantil costumeira, que nos socorresse e nos desse guarida. Por minhas hipóteses mais confiáveis, o lugar em que eu me achava devia estar no território que, situando-se entre os domínios do imperador do Marrocos e os dos negros, se estende agreste e desabitado, a não ser por animais selvagens. Os negros o abandonaram, indo mais para o sul, por temor aos mouros, e os mouros não o consideravam digno de ser povoado devido à sua infertilidade. Na verdade, ambos os grupos o desdenharam por causa da prodigiosa presença de tigres, leões, leopardos e outras criaturas ferozes que lá se abrigavam. Assim, os mouros só o utilizavam para suas caçadas, as quais vão como um exército, com 2.000 ou 3.000 homens de cada vez. Por quase 100 milhas seguidas ao longo da costa, de fato, nada vimos durante o dia, senão uma região desabitada e agreste, e nada ouvimos à noite, além dos uivos e rugidos dos animais selvagens. 2 ou 3 vezes durante o dia, pensei ter habitado o pico de Tenerife,
cume do monte de mesmo nome nas Ilhas Canárias, e senti muita vontade de me arriscar mar adentro, na esperança de lá chegar. Contudo, depois de 2 tentativas nesse sentido, fui forçado a retroceder, não só por ventos contrários, mas também pelas ondas, altas demais para meu barquinho, e resolvi manter meu plano inicial de velejarmos pela costa. Então reparem como a história vai evoluindo, né? As coisas vão acontecendo, e o Robson vai aprendendo, incorporando a prudência, a reflexão, né? Ao invés de ceder ao impulso imediato. Ele percebe o impulso imediato, mas ele já vai demonstrando um amadurecimento que a gente ganha com a experiência de vida, né? Então hoje eu vou ficar por aqui, e no próximo vídeo a gente segue aí para ver o que vai acontecer com o Robson Crusoe. Boas leituras!